Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de ler para você um pequeno discurso feito por Rui Barbosa diante do túmulo de Machado de Assis. Machado de Assis foi um grande escritor brasileiro que nos deixou obras clássicas dentro da literatura e ele faleceu em 29 de setembro de 1908. E como membro da Academia de Letras, o Rui Barbosa prestou sua homenagem logo naquele dia em que ele estava sendo enterrado, né, com o Machado de Assis. Então é interessante ver esse discurso para nós compreendermos a eloquência, as palavras utilizadas por Rui Barbosa em um momento tão solene, né? Um grande escritor como Rui Barbosa, colega da Academia Brasileira de Letras de Machado de Assis. Basicamente nós temos aqui um elemento muito interessante para ser analisado, posto que eles conviviam, né, dentro do mesmo ciclo, pode-se dizer assim, de intelectuais. Então é um texto que é interessante, é bem curto, mas que serve para que nós possamos aprender um pouco, especialmente sobre essa arte do discurso, a arte retórica, que o Rui Barbosa soube empregar muito bem, né? Ele foi um grande orador e um grande escritor também e político, mas que agora estaria prestando sua homenagem ao seu colega Machado de Assis. Então, o texto foi publicado pouco depois, né, em jornais da época, especialmente na Revista da Academia Brasileira de Letras e no Jornal do Comércio, em 1º de outubro de 1908. E aqui está então o texto, passamos à leitura. Adeus a Machado de Assis. Designou-me a Academia Brasileira de Letras para vir trazer ao amigo que de nós aqui se despede, para lhe vir trazer, nas suas próprias palavras, num gemido da sua lira, para lhe vir trazer o nosso coração de companheiros. Eu quase não sei dizer mais, nem sei que mais se possa dizer. Quando as mãos que se apertavam no derradeiro encontro se separam desta para a outra parte da eternidade. Nunca ergui a voz sobre um túmulo, parecendo-me sempre que o silêncio era a linguagem de nos entendermos com o mistério dos mortos. Só o irresistível de uma vocação como a dos que me chamaram para órgão destes a deuses me abriria a boca ao pé deste jazigo, em torno do qual, ao movimento das emoções reprimidas, se sobrepõe o murmúrio do indizível, a sensação de uma existência cuja corrente se ouvisse cair de uma ou outra bacia no insondável do tempo, onde se formam do veio das águas sem mancha as rochas de cristal exploradas pela posteridade. Do que a ela se reserva em surpresas, em maravilhas de transparência e sonoridade e beleza na obra de Machado de Assis. De Luão, outros hão de o dizer os seus confrades. Já o está dizendo a imprensa, e de esperar é o que diga, dias sem conta, de redor do seu nome, da lápide que vai tombar sobre o seu corpo, mas abrir a porta ao ingresso da sua imagem na sagração dos incontestados, a admiração, a reminiscência, a mágoa sem cura dos que sobrevivem. Eu de mim, porém, não quisera falar senão do seu coração e da sua alma. Daqui, deste abismar-se de ilusões e esperanças que sossobram ao cerrar de cada sepulcro, deixemos passar a glória na sua resplandecência, na sua fascinação, na impetuosidade do seu vôo. Muito ressumbra sempre na nossa debilidade, na altivez do seu surto e na confiança das suas asas. As arrancadas mais altas do gênio mal se libram nos longes da nossa atmosfera, de todas as partes envolvida e distanciada pelo infinito. Para se não perder no incomensurável deste, para avizinhar a terra do firmamento, para desassombrar a impenetrabilidade da morte, não há nada como a bondade. Quando ela, como aqui, se debruça fora de uma campa ainda aberta, já se não cuida que lhes esteja à beira,
de guarda, o mais malquisto dos numes no sentimento grego, e os braços de si mesmos se levantam, se estendem, se abrem para tomar entre si a visão querida que se aparta. Não é o clássico da língua, não é o mestre da frase, não é o árbitro das letras, não é o filósofo do romance, não é o mágico do conto, não é o joalheiro do verso, o exemplar sem rival entre os contemporâneos da elegância e da graça, do aticismo e da singeleza, do conceber e no dizer. É o que soube viver intensamente da arte, sem deixar de ser bom. Nascido com dessas predestinações sem remédio ao sofrimento, a amargura do seu quinhão nas expiações da nossa herança, o não mergulhou no pessimismo dos sombrios, dos mordazes, dos invejosos, dos revoltosos. A dor lhe aflorava ligeiramente aos lábios, lhe roçava ao de leve a pena, lhe ressumava sem azedume das obras, num ceticismo estremeio de timidez e desconfiança, de indulgência e receio, com os seus toques de malícia a sorrirem, de quando em quando sem maldade por entre as dúvidas e as tristezas do artista. A ironia mesma se desponta, se embebe de suavidade no íntimo desse temperamento, cuja complexão, sem desigualdade, sem espinhos, sem asperezas, refratária aos antagonismos e aos conflitos, dir-se-ia emersa das mãos da própria harmonia, tal qual essas criações de Hélade, que se lavraram para a imortalidade num mármore cujas linhas parecem relevos do ambiente e projeções do céu no meio do cenário que a circunda. Deste lado moral da sua entidade, quem me dera saber exprimir neste momento o que eu desejaria. Das riquezas da sua inspiração na lírica, da sua mestria no estilo, da sua sagacidade na psicologia, do seu mimo na invenção, da sua bonomia no humorismo, do seu nacionalismo na originalidade, da sua lhaneza, tato e gosto literário, darão testemunho perpetuamente os seus escritos. Galeria de obras-primas que não atesta menos da nossa cultura, da independência, da vitalidade e das energias civilizadoras da nossa raça do que uma exposição inteira de tesouros do solo e produtos mecânicos do trabalho. Mas nesta hora de entrada ao ignoto, a este contato quase direto, quase sensível com a incógnita do problema supremo, renovado com interrogações da nossa ansiedade cada vez que um de nós desaparece na torrente das gerações, não é a ocasião dos cânticos de entusiasmo, dos hinos pela vitória nas porfias do talento. A este não faltarão comemorações, cujo ciclo se alargará com os anos, à medida que o rastro de luz penetrar pelo futuro além, cada vez mais longe do seu foco. O que se apagaria, talvez, se o não colhêssemos logo na memória dos presentes, dos que lhe cultivaram o afeto, dos que lhe seguiram os dias, dos que lhe escutaram o peito, dos que lhe fecharam os olhos, é o sopro da sua vida moral. Quando ele se lhe exalou pela última vez, os amigos lo receberam com o derradeiro anélito, contraíram a obrigação de o reter, como se reteria na máxima intensidade de aspirações dos nossos pulmões o aroma de uma flor cuja espécie se extinguisse para o dar a sentir aos sobreviventes e dele impregnar a tradição que não perece. Eu não fui dos que o respiraram de perto, mas, homem do meu tempo, não sou estranho às influências do mal e do bem que lhe perpassam no ar. Numa época de lassidão e violência, de hostilidade e fraqueza, de agressão e anarquia nas coisas e nas ideias, a sociedade necessita, justamente por se recobrar de mansidão e energia, de resistência e conciliação.
São as virtudes da vontade e as do coração as que salvam nesses transes. Ora, dessas tendências que atraem para a estabilidade, a pacificação e a disciplina, sobram exemplos no tipo desta vida, mal extinta e ainda quente. Modelo foi de pureza e correção, temperança e doçura. Na família que a unidade e devoção do seu amor converteu em santuário, na carreira pública onde se extremou pela fidelidade e pela honra, no sentimento da língua pátria em que prosava como Luís de Souza e cantava como Luís de Camões, na convivência dos seus colegas, dos seus amigos, em que nunca deslizou da modéstia, do recato, da tolerância, da gentileza. Era sua alma um vaso de amenidade e melancolia, mas a missão da sua existência, repartida entre o ideal e a rotina, não se lhe cumpriu sem rudeza e sem fel. Contudo, o mesmo cálice da morte, carregado de amargura, lhe não alterou a brandura da têmpera e a serenidade da atitude. Poderíamos gravar-lhe aqui, na laje da sepultura, aquilo que um grande livro cristão escreve, lê, canta, suspira, ora, sofre os contratempos virilmente. Se eu não temesse elaucidicar, aventurando que as suas tribulações conheceram o lenitivo da prece. O instinto, não obstante, Lulu adivinha nas trevas do seu naufrágio, quando na orfandade do lar despedaçado cessou de encontrar a providência das suas alegrias e das suas penas, entre as carícias da que tinha sido a meeira da sua lida e do seu pensamento. Mestre e companheiro, disse eu que nos íamos despedir. Mas disse mal, a morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Um dia supuseste morta e separada, a consorte dos teus sonhos e das tuas agonias, que te soubera por um mundo inteiro no recanto do teu ninho, e todavia nunca ela te esteve mais presente no íntimo de ti mesmo e na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e na face das tuas ações. Esses 14 versos inimitáveis, em que o enlevo dos teus discípulos resume o valor de toda uma literatura, eram a aliança de ouro do teu segundo noivado, um anel de outras núpcias, para a vida nova do teu renascimento e da tua glorificação, com a sócia sem nódoa dos teus anos de mocidade e madureza, da florescência e frutificação de tua alma. Para os eleitos do mundo e das ideias, a miséria está na decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas da outra. Quando eles atravessam essa passagem do invisível, que os conduz à região da verdade sem mescla, então é que entramos a sentir o começo do seu reino, o reino dos mortos sobre os vivos. Ainda quando a vida mais não fosse que a urna da saudade, o sacrário da memória dos bons, isso bastava para a reportarmos um benefício celeste e cobrirmos de reconhecimento a generosidade de quem nos-la doou, quando ela nos prodigaliza dádivas como a do teu espírito e a da tua poesia. Não é que lhe deveremos duvidar da grandeza a que te acercaste primeiro do que nós, mestre e companheiro. Ao chegar na nossa hora, em vindo a de te seguirmos um a um no caminho de todos, levando-te a segurança da justiça e da posteridade, teremos o consolo de haver cultivado, nas verdadeiras belezas da tua obra, na obra dos teus livros e da tua vida, sua idealidade, sua sensibilidade, sua castidade, sua humanidade, um argumento mais da existência e da infinidade dessa origem, de todas as graças à onipotência de quem devemos a criação do universo e a tua, companheiro e mestre, sobre cuja transfiguração na eternidade e na glória caíam as suas bênçãos, com as da pátria
que te reclina ao seu seio. Aqui encerra então esse belo discurso feito então junto a um momento em que o Machado de Assis estava sendo sepultado, né? Logo em seguida, no dia 30 de setembro de 1908. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E muito obrigado pela atenção.